Então, vamos ver aqui a questão 29, então, a respeito das diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas a serem executadas pelas escolas nos diferentes níveis e modalidades de ensino, são postas as seguintes assertivas. Então, questão 29, vamos ver ali quais estão corretas. As diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas se configuram como políticas públicas e não como políticas partidárias ou de governo, uma vez que passam a incorporar os ideais universais de igualdade e participação que apresentam o multiculturalismo como ponto de referência. Ok? Então, nós temos essa como correta. Então, nós temos sim as diretrizes curriculares falando sobre isso, não é? Então, políticas públicas que trabalhem o todo, o respeito, a diversidade, e pública, não partidária, não é? Não se quer isso, não se quer política partidária ou de governo dentro das relações étnico-raciais, porque nós temos que trabalhar com os ideais universais de igualdade e participação que apresentem um multiculturalismo, ou seja, o multiculturalismo levando em consideração a cultura de cada uma dessas diferentes etnias e raças. Então, a 1 está correto. E a 2, é sabido que existe um currículo manifesto que se apresenta nos planos de ensino, curso e aula e um currículo oculto que representa o corpus ideológico das práticas que não estão explícitas no currículo manifesto. Nesse sentido, é no currículo manifesto que se identificam os preconceitos, as intolerâncias e as discriminações enraizadas nas relações de classe, gênero, orientação sexual, raça, religião e cultura. Não é no expresso, é no oculto, né? Porque ninguém vai chegar numa sala de aula e dizer: olha, vocês têm que serem racistas, vocês têm que ser contra a opção de gênero, ou vocês têm que desconsiderar, não é, o que o outro pensa, só o que tu pensa e o que eu penso é que estão certos. Então, não é no currículo manifesto, é no currículo oculto. Porque olhem só, aqui na página 179, quando se fala em currículo, se explica quais são as duas dimensões do currículo. Então, uma dimensão prescritiva, na qual se explicitam as intenções e os conteúdos de formação que constitui o currículo prescritivo formal, aquele que a gente faz nas escolas. E o 2 é uma dimensão não explícita, constituída por relações entre os sujeitos envolvidos na prática escolar, tanto nos momentos formais como informais das suas atividades, e nos quais trocam ideias e valores, constituindo assim o currículo oculto, mesmo que ele não tenha sido pré-determinado ou intencional. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos falando das relações étnico-raciais, não é? Então, não é um currículo manifesto, é oculto, então está errado. E 3, a sensibilização dos educadores, professores e gestores para a apropriação de uma pedagogia antirracista e de valorização da diversidade é desnecessária, uma vez que a lei e as diretrizes já estão aprovadas e vigorando nos estabelecimentos de ensino. Então, ela não é desnecessária, ela é necessária sim, e aí nós temos apenas a 1 correta, tá bom? Letra C. E por fim, a questão 30, marque a alternativa correta para a definição das diretrizes curriculares nacionais.
Então, vamos saber o que são as diretrizes curriculares nacionais. Vamos lá. Elas são normas obrigatórias para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional da Educação. Mesmo depois que o Brasil elaborou a Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes continuam valendo porque os documentos são complementares. As diretrizes dão a estrutura, a base, o detalhamento de conteúdos e competências. Tá bom? Então, aqui é a definição de diretrizes curriculares. E lembrando, não é porque nós temos uma base nacional comum curricular que as diretrizes não valem mais. Elas se complementam. Isso já caiu em prova e pode cair de novo. Ah, agora que tem BNCC não existe mais diretriz. Não, isso não existe, tá bom? Elas são complementares. E as diretrizes curriculares são normas obrigatórias para a educação básica. Nós temos aí, então, a letra E, tá bom? Então, aqui nós encerramos a nossa segunda aula e encerramos as diretrizes curriculares e nos vemos no nosso próximo assunto, tá bom? Então, beijos para vocês, até a nossa próxima aula. Fiquem bem e cuidem-se.